Boa noite a todos. Olá, boa noite, professor. Boa noite. Já comecei a gravar aqui já. Pessoal, hoje a gente vai iniciar, né, a nossa segunda unidade, né, a nossa quinta aula do curso. E nessa segunda unidade a gente vai ver um pouquinho de CSS, né? Então, basicamente o CSS, ele é o acrônimo, né, para a sigla Cascade Style Sheets, que é como se fosse folhas de estilo em cascata. E ela é uma linguagem que serve para você estilizar os elementos HTML que a gente construiu, que você constrói para desenvolver o seu site, né? Então, no caso, pessoal, na primeira unidade, a gente construiu esses elementos aqui, né? Que tem formulário, uma lista, algumas imagens e tal. E agora a gente vai entrar na parte que é de estilização, né? Deixar essa página um pouquinho mais bonita, né? Então, inicialmente, pessoal, a gente precisa integrar o CSS ao nosso HTML. E para a gente integrar o CSS ao HTML, a gente pode fazer isso de três formas, certo? A primeira forma ela é chamada de inline, certo? A primeira forma é chamada de inline, a segunda forma é chamada de interno, e a terceira forma seria o externo, certo? Está aparecendo aqui? Tá, né? Inline, interno e externo. Essas aqui são três formas da gente adicionar o CSS às nossas páginas HTML. A primeira forma, essa forma aqui inline, é quando a gente coloca ela na linha e no componente, né, na tag HTML que a gente quer estilizar. Então, por exemplo, se eu quero mudar a cor dessa tag aqui H2, né, que é um título que tem o um nome aqui galeria, né? Eu posso passar uma propriedade para essa tag aqui, que é a propriedade style, certo? E eu posso, por exemplo, escolher essa propriedade agora já do CSS, tá? Color e à medida que eu salvar, quando eu passo essa propriedade style, eu estou dizendo o quê? Que dentro dela aqui irão vir propriedades do CSS para estilizar esse meu componente aqui H2, certo? Então, eu usei essa propriedade aqui, color, do CSS para mudar a cor do meu H2, né? De preto, né? Que era para brown, que seria esse marrom aqui, né? Então, essa propriedade style, você pode passar ela para todos os componentes, tá? Então, você pode passar ela para o componente div, para o componente image, para o H2, para o link, para botão e etc, tá? Ela não é uma forma muito utilizada porque existem formas que você já consegue estilizar mais de um componente de uma vez, né? Então, mas vez ou outra você precisa utilizar essa forma inline, tá? Então, a forma inline é aquela que você coloca por meio de uma propriedade, né? Da própria tag aqui do HTML, que é a propriedade, que é o parâmetro, né, style, né? A segunda forma seria a gente colocar aqui dentro da nossa tag read aqui, uma tagzinha chamada style, certo? Opa, style, style, e aqui a gente pode, por exemplo, escolher, né, o que é que eu quero estilizar, né? O que é que eu quero estilizar? É o H2, e aqui eu colocaria um color, tá? Brown. E ele estilizaria deixa eu só apagar isso aqui daqui. Ele estilizaria, né, todos os meus H2 para essa color brown. Por que que ela não funcionou aqui, pessoal? Eu testei aqui, por alguma razão, esse método aqui, que é o método interno, ele não está funcionando aqui no Code Sandbox. Não sei se tem que fazer alguma configuração. Aí eu até pensei, mas, vixe Maria, será que é porque eu estou fazendo errado aqui? Aí eu peguei esse código, copiei, colei, salvei num arquivo tipo index HTML e abri no navegador, tá entendendo? E funcionou.
Ou seja, provavelmente é esse preview aqui do Code Sandbox que está bugado, tá? Então, não sei por que ele não está funcionando essa forma aqui. Mas, basicamente, você colocaria todos os seus estilos dentro dessa tag style aqui, certo? E aqui você colocaria todos os seus estilos aqui dentro, tá? Esse aqui seria o método que a gente chama de interno, né? Por quê? Porque ele estaria dentro do arquivo HTML no qual você está trabalhando. Por alguma razão aqui no Code Sandbox ele não funcionou. Então, eu poderia simplesmente usar o VS Code hoje, etc. Mas eu fiz questão de mostrar, porque algum de vocês pode usar o Code Sandbox e não funcionar e essa dúvida surgir, né? Mas se você copiar esse código, se você copiar esse código aqui todinho, criar um arquivo .html e abrir no navegador, ele vai aplicar o estilo, tá? É alguma coisa do Code Sandbox. Então, a gente tem o inline, né, que é dentro aqui, né, passando como parâmetro aqui dentro das tags aqui HTML. A gente tem o interno, que é dentro da nossa tag read aqui, por meio das tags style, tá? E você coloca dentro dela. E você tem o modo externo, que é criando um arquivo novo, um novo arquivo, que inclusive quando você cria um projeto aqui no Code Sandbox, ele já cria esse arquivo aqui para você, ele já cria esse arquivo style.css para você, só que no caso ele vem, acho que é só aqui o body aqui que vem, né? Aí, dentro desse arquivo aqui, index.html, você vai linkar com o arquivo styles.css, que é para você poder fazer a junção do HTML com o CSS. Eu já tinha deixado comentado aqui, mas basicamente para você fazer isso, você vai utilizar essa linhazinha aqui, que é o quê? Link, que é o quê? Que é como se fosse um link entre o seu HTML e o seu CSS. Aí você passa esse parâmetro aqui, rel, com o valor style sheet, que é para dizer que você está linkando, né, uma folha de estilos, né, você está linkando o CSS, e aqui no href aqui seria o caminho para o seu arquivo. Então, no caso aqui, a gente coloca só o nome do arquivo, porque tanto o index quanto o styles, eles estão dentro da mesma pasta. Mas se por acaso aí você estiver fazendo ou no Code Sandbox ou em qualquer outra coisa, e você criar uma outra pasta, ou eles não estiverem na mesma pasta, aí você vai ter que colocar o caminho para o arquivo CSS, porque senão ele não vai encontrar e o estilo não vai ser aplicado, tá? Então, relembrando, você tem 3 formas de juntar o seu HTML com o seu CSS. Por meio de parâmetro nas tags HTML, do parâmetro style, aqui dentro do head, com a tag style, ou criando um arquivo separado e linkando ele no seu arquivo HTML. Essa forma aqui de ter arquivos separados e linkar nos seus arquivos HTML é a forma mais comum que a gente utiliza, tá? Isso aqui é a forma mais comum. Não é à toa que quando você cria o projeto, ele já vem com esse arquivo criado e já vem até linkado, ok? Outra coisa que a gente precisa também para entender o CSS é que a gente pode aplicar os nossos estilos nas tags HTML. Então, eu posso, por exemplo, estilizar todas as minhas divs de uma vez, tá entendendo? Como é que eu faria isso? No meu arquivo .css, eu colocaria div, jogo da velha, e aqui eu colocaria todo o estilo de todas as divs, certo? Então, primeiro eu posso referenciar, no meu arquivo CSS, eu posso referenciar as tags HTML. Então, por exemplo, se eu quero estilizar todos os meus links para um determinado estilo, então eu vou adicionar a tag que eu quero. Então, se é div, se é imagem é img, se é uma lista é o L, por exemplo,
se eu quero estilizar um link, eu boto A, e assim sucessivamente. Então, eu posso referenciar no meu arquivo CSS qualquer elemento, e esse estilo que você colocar dentro das chaves, ele vai funcionar para todos esses elementos, certo? A segunda forma é por meio do referenciar por meio do ID, certo? O que é que acontece? Toda tag HTML, ela tem um parâmetro que você pode passar, que é o parâmetro ID, tá? Esse ID aqui, por exemplo, eu posso chamar tipo de minha div, digamos assim. Esse ID aqui, ele é um valor que ele é único para esse HTML aqui, tá? Se eu tiver outro arquivo HTML, você também pode ter um ID igual, mas para esse arquivo aqui que você está, o ID ele é único desse elemento aqui, certo? Então eu não posso, ou quer dizer, poder você vai, mas provavelmente não vai funcionar como deveria, colocar uma outra div, tá? E chamar também de minha div, com o mesmo ID. Provavelmente no console do navegador ele vai ficar reclamando que você tem dois IDs iguais, tá? Via de regra, o ID ele é único, certo? Então você pode criar um ID para todos os elementos que você quiser. Então, o IMG, a tag IMG aceita o ID, div aceita ID, o H2 aceita ID, então todos as tags HTML vão ter esse parâmetro ID, tá? E lá no meu arquivo CSS, se eu quiser referenciar, se eu quiser linkar, dizer que eu vou estilizar a div com o ID minha div, por exemplo, tá? Aí eu coloco um jogo da velha. Então eu coloco o jogo da velha, por exemplo, minha div, abro e fecho chaves, e aqui eu coloco o estilo. Então, nesse caso aqui, eu estou estilizando o elemento que tem o ID minha div, certo? Quando vocês verem esse joguinho da velha aqui, é isso que ele está dizendo, certo? Isso aqui é uma forma também, via de regra, de você estilizar um elemento único, né? Por exemplo, eu só quero estilizar essa div aqui, certo? Só que eu não quero colocar ela como o estilo, sei lá, o estilo vai ser muito grande, eu não quero colocar ela no inline aqui, porque senão vai ficar meio bagunçado. Aí o que é que acontece? Você pode criar um ID e lá no meu arquivo CSS fazer algo desse tipo aqui e colocar o seu estilo aqui. Se for um estilo, dois, três propriedades do CSS, for um estilozinho pequeno, você pode utilizar o modelo inline lá, né, passar o style e colocar aqui. Agora, às vezes, quando o estilo é um pouco maior, aí fica muito, pode não ficar muito legível, aí você coloca o ID e referencia no arquivo CSS. Pessoal, estou falando de arquivo CSS, o arquivo CSS, só para lembrar, seria, por exemplo, esse styles.css aqui, tá? E que eu referenciei aqui. Você pode alterar o nome dele, criar um outro arquivo CSS, linkar também, isso aí fica a seu critério, ok? Então, basicamente, a gente tem também essa outra característica que é muito importante para você entender o CSS, né? E a terceira coisa que eu queria falar para vocês também é que todas as tags HTML, elas também aceitam um parâmetro chamado class, tá? Que aí aqui a gente vai referenciar por meio das classes. Por meio das classes. O que são classes, pessoal? Toda tag HTML, ela também aceita, além do div, ela aceita um parâmetro chamado class, tá? Que aqui, pronto. Esse parâmetro class aqui, esse sim você pode ter mais de um elemento com esse mesmo atributo. Então, por exemplo, eu posso ter essa div aqui com o class minha div, eu posso ter essa div aqui com o atributo class também chamado minha div, eu posso ter essa div aqui com o atributo class chamado minha div, tá? E quando eu estilizar a classe minha div, o estilo do CSS ele vai funcionar para essa div, ele vai funcionar para essa div, ele vai funcionar para essa div, para todas as divs que você definiu o atributo minha class. Tá certo? Então, isso aqui é uma forma de você, por exemplo,
estilizar de uma única vez um conjunto de tags HTML ao mesmo tempo, tá? O ID você estiliza via de regra só um elemento por vez, né? Por meio do nome da tag, você vai estilizar todas as tags daquele tipo, né? Então, se você colocar H2, vai ser todos os H2. E por meio da classe, você vai estilizar somente os elementos que têm essa classe aqui. Você pode ter, por exemplo, essa daqui é a minha div 2. Então, por quê? Porque um conjunto de divs você vai estilizar de um jeito, um outro conjunto de divs você vai estilizar de outro jeito. Enfim, fica a critério, né, da sua necessidade ali na hora da estilização, tá? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Via de regra, pessoal, lá no nosso arquivo CSS, a gente referencia essa classe aqui por meio de um ponto, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse estilizar essa classe em minha div, eu colocaria ponto, minha div, aí abriria chaves e coloco o estilo aqui. Tá beleza? Então, quando eu estou querendo referenciar uma classe, eu uso o ponto. Só para relembrar, né? Você pode referenciar o elemento, né? O elemento HTML, né? Então, por exemplo, você pode referenciar o H2, o H1, a div diretamente, coloca chaves e coloca o estilo dentro. Você pode referenciar pelo ID, colocando o asterisco, tá entendendo? O asterisco ID, jogo da velha. Se você tiver definido o atributo, e você pode referenciar por meio do ponto e o nome da classe. E os colchetes aqui colocam o estilo dentro, tá? Então aqui, pessoal, aqui vocês aprenderam, né, tipo básico, como é que a gente linka o mundo do CSS com o mundo do HTML. Aí agora a gente vai partir para os estilos mesmo, tá? Eu já deixei aqui um estilozinho pré-pronto aqui, pessoal, porque se eu fosse digitar tudo ia acabar demorando muito, tá? Então, basicamente, ó, vamos entender aqui linha por linha daqui, tá? Aqui no meu styles.css, eu coloquei esse estilo aqui para o body, tá? Então, o que é que acontece? Eu estou dizendo que tudo que tiver dentro do body, ele vai ter, e o meu elemento body, ele vai ter esse estilo aqui, com essas propriedades. A primeira propriedade que a gente tem aqui do CSS é a fonte que eu estou utilizando, tá? Então, todos os elementos aqui dentro do body, via de regra, se eu não sobrescrever esse estilo depois, eles vão ter, por exemplo, essa fonte aqui, Arial. Se por acaso der algum problema do navegador carregar a fonte Arial, ele vai carregar a fonte Helvética. Se der algum problema, ele carrega a fonte sans serif. Mas isso aqui você pode alterar, por exemplo, você pode alterar para a fonte que você quiser. Então, se você quer alterar a fonte do seu documento HTML, você usa o Font Family, tá? Aí aqui existe uma série de estilos que já são padrões, né, dos navegadores, e você pode também utilizar fontes proprietárias, né? Por exemplo, o Google ele tem um conjunto de fontes que é do Google, né? Principalmente aquela Roboto, né, que é uma fonte bem comum que o pessoal utiliza, que é do Google, aquela fonte Pipin, é uma fonte também que é bem usada em site também, que é do Google. Aí, para você utilizar essas fontes do Google, aí você teria que adicionar, tipo como se fosse o link da biblioteca, né, das fontes aqui, no seu KID aqui, e utilizar ela, alterar ela aqui, tá? O que é que acontece, pessoal? Outra coisa aqui que eu queria, muito importante, que isso aqui, Maria, você usa muito quando você está utilizando CSS, que é o border, o padding e o margin. E o margin, né? Deixa eu colocar aqui a borda aqui, tá? O que é que acontece? Eu vou só mexer um pouquinho aqui para explicar para vocês, tá? Eu vou colocar 30, eu vou colocar 30. Veja se dá para vocês verem aqui, ó. Pronto. O que é que acontece? Border, todo elemento, praticamente todo elemento HTML, ele tem essa estrutura, que é o que? A borda, o pad e o margin, tá? A borda é como se fosse a borda do elemento, né? Como se fosse a fronteira ali do elemento, né?
Veja que quando eu coloquei aqui border solid, ele traçou uma linha preta, né? Ao longo aqui, formando esse retângulo aqui, né? Esse elemento aqui todinho, pessoal, é o meu body, tá? Porque eu estou usando a borda no body. E essa linha preta aqui é a borda desse meu elemento. Se eu colocar border em outros elementos, por exemplo, nessa div que está aqui, ele vai traçar a borda da div, etc. E para todos os outros elementos, tá? O que é que acontece? Partindo do pressuposto que você entendeu aqui a borda aqui, margem é tudo o que é da borda para fora, tá entendendo? Então, nesse caso aqui, eu coloquei uma margem de 30 pixels. Então, dessa minha linha preta da borda até o final do documento, daria 30 pixels e essa é a minha margem, tá? A margem é tudo que é da borda até encostar no outro elemento, tá entendendo? E essa margem você define. Ela pode ser 30, mas se você, por exemplo, colocar ela 50, você vê que ela fica maior, tá entendendo? Ou seja, a distância entre a borda até o outro elemento, ou no caso do body aqui, né, que é o final da página aqui, ela é a minha margem, tá? E o meu padding é tudo que é da borda para dentro, até encostar no conteúdo do elemento, tá entendendo? Então, por exemplo, aqui dentro do meu body eu tenho uma imagem, eu tenho um botão, eu tenho um H2, eu tenho imagens, etc. Então, o padding é tudo o que é da borda até encostar no conteúdo do seu elemento. Dito isso, eu posso até, ó, se eu aumentar aqui, ele aumenta o espaço aqui também, tá entendendo? Então, isso aqui é muito importante para você, esses conceitos aqui é muito importante, principalmente para você posicionar direito, dar um espaçamento direitinho, tá? Via de regra, eu vi muitos sites, templates, etc., que eles começam zerando o padding e a margem do body, tá entendendo? Que é para não ficar nenhum... Quando você for posicionar direitinho, não dá nenhum problema. E o body também não precisa de nenhuma borda, né? Eu só tinha colocado a borda aqui para explicar para vocês, né? Então, visto aqui o meu body, né? Aqui eu tenho, como vocês podem ver, eu tenho uma classe, né? Porque eu estou referenciando aqui com um ponto chamada header. Como vocês já devem subentender, né? Essa classe aqui é a classe que eu vou utilizar aqui no meu header, tá? Então eu vou colocar aqui class, vou chamar de header e vou salvar. Veja que ele já alterou aqui, né? Para esse... Já alterou aqui esse formato aqui, né? Que estava um elemento em cima do outro, e agora eles estão na mesma linha aqui, tá? O que é que a gente fez aqui? O que é que a gente tem aqui no nosso header para fazer esse comportamento? Ó, se eu tirar aqui, ele volta para como estava, né? Se eu colocar o header, ele aplica o CSS, tá? O que é que acontece aqui, certo? Primeira linha aqui, pessoal, a gente tem essa propriedade aqui do CSS, que é o display. E o valor que eu estou passando para ela é o display, é o flex. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu irei utilizar o flexbox do CSS. Flexbox é como se fosse uma funcionalidade do CSS que lhe ajuda a posicionar e a alinhar os elementos do HTML ali da tela ali. Então ele vai lhe ajudar a posicionar e alinhar esses elementos. Então quando você usa o display flex, você está dizendo para o seu programa, né, que você vai utilizar o Flexbox, tá? Quando você utiliza esse Flex Direction aqui, você está dizendo basicamente qual é a direção que os elementos irão ficar. Se os elementos irão ficar na horizontal ou se eles vão ficar na vertical, tá? No caso aqui, eu estou passando o valor row, que seria linha. Então, pessoal, uma linha, normalmente, ela é na horizontal, né? Então, por exemplo, quando eu quero que os meus elementos eles fiquem na horizontal, eu digo que eu vou usar o Flexbox com a direção linha. Aí eles vão e ficam na horizontal, tá? Outra coisa aqui também, pessoal, outra propriedade também muito utilizada é essa Justify Content, que ela vai dizer o quê? Como é que eu vou justificar, como é que eu vou alinhar esses meus elementos na horizontal, tá?
Se eu quero que se eu tenho dois elementos aqui, se eu quero que os elementos eles fiquem juntos, se eu quero que eles fiquem separados, e assim sucessivamente. É como eu vou alinhar eles na horizontal. No caso aqui, eu passei o valor space between, tá? Esse space between quer dizer que se você tem dois elementos, um vai ficar no máximo da esquerda possível e o outro vai ficar no máximo da direita possível, que é justamente para um ir para esse canto aqui, né, para a logozinha aqui para esse canto, e o botão ou aquele, pode ser aquele iconezinho do avatar, pode ser aquele coisinha de entrar na conta e etc, para eles ficarem separados no meu cabeçalho. Certo? Esse elemento aqui, height, é a altura desse meu header, tá? Então, se eu colocar aqui uma border aqui, ó, sólido aqui, veja que aqui ele delimitou, se eu colocar aqui vai ficar... Pronto, ó. Esse height aqui, pessoal, é a altura da minha borda inferior até a minha borda superior. É como se fosse o tamanho na vertical do meu elemento, né? Como se fosse o tamanho da vertical. Aqui eu coloquei 8 REM, né? Esse REM é uma unidadezinha de medida que basicamente, se eu estou enganado, é um REM, um REM é como se fosse 16 pixels, tem um valorzinho, tá entendendo? Porque aqui, toda vida que você vai determinar um tamanho, alguma coisa no HTML, você pode colocar em pixels, né? Você pode colocar em REM, você pode colocar em, se eu não estou enganado, tem um que é VH, tá entendendo? Que é como se fosse tipo 10% da screen, né, da tela. Você pode usar também porcentagem também, tá entendendo? Você pode usar uma série de, como é que dá o nomezinho? Uma série de unidades para dizer o tamanho das coisas, digamos assim, no HTML. Você pode utilizar porcentagem, pode utilizar pixel, pode utilizar o REM aí, pode utilizar o VH, pode utilizar uma série de coisas. Então, não estranhe vocês verem algum código que tenha diferentes tipos, tá? O mais comumente que eu vejo é utilizar pixels, tá? O mais comum que eu vejo é utilizar pixels. Aqui eu utilizei essa unidade de medida aqui, tá? Mas fiquem à vontade para utilizar a que vocês quiserem. Esse padding left aqui é a distância, como eu falei, né? Da borda para dentro, né? Então, por exemplo, se eu aumentar aqui, ó, para 1.5, veja que ele afasta a minha logo mais um pouquinho para dentro, né? Por quê? Porque a distância vai ser justamente esse espaço aqui, ó, da borda do meu elemento até o meu elemento interno. Aqui, quando você usa o padding aqui, você está aplicando padding em todas as direções, para o topo, para baixo, para a esquerda e para a direita. Mas você pode controlar essa direção do padding, do margem e do border também, você pode colocar ela só em um lado, digamos assim. Né? Então, por exemplo, aqui eu estou dando um padding só para a esquerda, porque left é a esquerda, né? Então, estou dando um espaçamento para a esquerda de 1.5 desse valor aqui. E aqui eu posso dar um espaçamento para a direita também, por exemplo, de 1.5. Então, ele traz o meu botão, que é do outro lado, mais um pouquinho para dentro, tá? E, por fim, a última linha aqui, pessoal, é essa linha Align Items, que seria a centralização na vertical. Então, eu quero que elas fiquem no centro, que é para elas ficarem, tipo, bem iguaizinhas aqui, né? Como se fosse na mesma linha, né? Para não ficar um em cima e um embaixo, por exemplo, né? Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi só usar o Flexbox para posicionar meus elementos do jeito que eu queria, que era o quê? Alinhados na vertical e espaçados um para a esquerda e um para a direita na horizontal. E também para dar esse espaçamento aqui, né, de colocar uma altura no meu cabeçalho e dar um espaçamento para eles não ficarem muito colados na página, né, para eles ficarem um pouquinho mais juntos, tá? E para me aplicar esse estilo no meu questionário, é só eu colocar aqui o Class Reader. Por fim, aqui, pessoal, já está mais ou menos com uns 35 minutos de aula, né? Para não ficar muito longa. Eu também coloquei aqui uma estilização aqui na minha div chamada Images, tá? Que basicamente, o que é que ela diz aqui, olha? A largura dela, ela vai ocupar 100% da minha página, tá? Da página que for, tá?
é isso que eu estou dizendo. Width é a largura e height é a altura. Então, quando você quer determinar um tamanho para o seu elemento, para uma div, para uma imagem, etc., provavelmente você vai utilizar esses dois atributos aqui do CSS, que é o height e o width, certo? Aqui eu também estou dizendo que eu irei usar o flexbox, certo? Aqui eu estou utilizando essa propriedade chamada flexwrap, passando o wrap, que basicamente quer dizer o quê? Que se as imagens não couberem na mesma linha, digamos assim, automaticamente você quebra a linha e ela passa para a linha de baixo, tá? E esse gap aqui, o que é que acontece? Muitas vezes, você tem vários elementos dentro de uma mesma div. Então, você pode ter, por exemplo, duas imagens, mas às vezes, por exemplo, você tem um carrinho ou um site mesmo que está pegando as coisas do banco. Você pode ter dois produtos, você pode ter 50, você pode ter, enfim, uma infinidade, né? Você pode separar um pouquinho esses elementos usando, por exemplo, um margem top ou margem bottom, por exemplo. Mas também você pode utilizar essa propriedade aqui do CSS, que é gap, que ele vai dar essa distância aqui entre todos os elementos dentro daquele elemento que você está utilizando. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma classe chamada images, né? Então, se eu for aqui e colocar, nessa div aqui, ó. Deixa eu colocar aqui images, veja que ele colocou um espaço de 20 pixels entre essa imagem, essa primeira imagem aqui e a segunda, e entre a segunda e a terceira. Mas se você tivesse 50 imagens aqui, ele daria os mesmos 20 pixels de distância entre todas as imagens. E isso serve para a imagem, mas serve para qualquer elemento que você tenha dentro desse container, dentro dessa div, tá entendendo? Então, digamos que é uma forma mais fácil de você deixar elas todas com os espaços iguais. Tá? E esse justify counter aqui, center, é que eu quero agora que os meus elementos eles fiquem no centro da minha tela. Ao contrário, por exemplo, desse aqui, que eu utilizei o space between, né, que eu queria que eles ficassem afastados. Aqui eu quero que todos eles fiquem no centro, tá? Então eu utilizei o meu alinhamento aqui na horizontal, aqui no centro. E você assim estiliza, né? No caso aqui a gente vai estilizar apenas na aula de hoje esses três elementos aqui, né? O body, a div com a classe reader e a div com a classe images, tá? Na próxima aula a gente vai continuar estilizando e na outra aula, né, que no caso essa unidade serão 3 aulas, a gente finaliza a estilização. Então a gente ainda vai estilizar essa nossa lista de habilidades aqui, a gente vai estilizar esse formulário aqui e vai estilizar esse rodapé aqui, tá? E, pessoal, com isso, esse aqui era o conteúdo que eu queria passar para vocês na aula de hoje, né? Eu vou encerrar a gravação aqui e quem tiver dúvida, né, pode perguntar, certo?